Olá pessoal, aventureiros conectados no nosso canal do YouTube e também no site oficial da Arco e Flecha, arcoeflecha.com.br. Estou aqui com o Pedro novamente, agora o Pedro que é da Guia Tips e também da Deuter, ele vai nos dar uma explicação de como funciona a faixa de temperaturas para saco de dormir. A gente está acostumado a ver ali a temperatura de conforto, temperatura extrema e não entende muito para que serve isso. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Essa é uma dúvida bem comum das pessoas. Na realidade, isso... Bom, é o que eu sempre falo. Comprar um saco de dormir ou escolher um saco de dormir é sempre um desafio, porque não é algo tão simples quanto parece. Né? Todos os sacos de dormir que seguem a norma europeia, que é a EN 13537, todas as marcas internacionais que seguem, eles vão ter, obviamente, um saco de dormir que é validado por essa norma e segue um padrão de definição de faixa de temperatura. A norma vai, de fato, definir como você chega nessa faixa de temperatura, ou nessas faixas de temperatura. A grande questão é o seguinte: a norma vai definir 3 faixas de temperatura: a temperatura de conforto, a temperatura limite e a temperatura extrema, que na norma é considerada a temperatura de risco. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um Exosphere -4. A gente tem aqui a temperatura de conforto +2, a limite -4 e a extrema -20. Então a pessoa chega na loja e fala: bom, eu vou para um lugar com, sei lá, -15 graus, então vou comprar esse saco aqui porque eu estou bem, é -20, né? Então tá, vai me atender, porque ele está considerando a temperatura extrema. Mas não, a temperatura extrema é apenas um parâmetro em uma situação, não é o limite inferior, é uma temperatura de fato de risco. Pela norma vai ser a temperatura na qual uma mulher, a mulher padrão que eles consideram, que a gente já vai entender o que é, vai sobreviver por até 6 horas. Mais do que 6 horas ela corre o risco de hipotermia e danos graves à saúde, em função do frio, e corre o risco de morrer também. A norma também vai descrever que ela está na posição fetal para minimizar a perda de calor, e o saco de dormir está sendo usado como um cobertor de emergência, como um saco de emergência. Ou seja, não é uma situação que as pessoas querem passar. É uma situação realmente de sobrevivência. A temperatura de risco, a temperatura extrema, é para essa situação. Esse extremo seria, por exemplo, se o cara foi fazer um ataque ao cume da Aconcagua, foi pego por uma nevasca, deu problema, ele entrou no saco de dormir e ficou ali esperando. Por exemplo, há uma situação como essa, ou seja, ele não era para ele dormir ali naquela condição, era para descer mais, dormir mais abrigado, e aí ele está usando, como eu falei, a norma vai dizer que ele está usando como um saco de emergência, de sobrevivência, exatamente. Então, quando a gente for comprar um saco de dormir, ou for escolher um saco de dormir, a gente tem que levar em consideração as temperaturas de conforto e as temperaturas limite. São essas duas temperaturas. Agora, o que são essas temperaturas? A temperatura de conforto é a temperatura de conforto para a mulher. E a temperatura limite é a temperatura de conforto para o homem. Porque o metabolismo do homem e da mulher são diferentes. Então, você tem que ter uma diferença de faixa de temperatura para o homem e para a mulher. Por que isso? O saco de dormir não esquenta, a gente aqui esquenta. Nós esquentamos o ar que fica aprisionado dentro do enchimento dele, seja de pluma, seja de fibra sintética, e aí a gente cria aquele microclima ali à nossa volta. Bolha de isolamento. Exatamente. E como o homem e a mulher têm metabolismos diferentes, eles vão gerar calor de forma diferente. A mulher vai gerar, isso estatisticamente, na média, obviamente. Porque de repente, sei lá, a Laura, minha esposa, vai ser mais calorenta do que eu, mas na média, né, falando estatisticamente falando, a mulher vai sentir mais frio do que o homem por causa do metabolismo ser diferente, então precisa de uma proteção maior. Nesse exemplo que a gente está usando, para mim, né, ou para você, é -4, a temperatura limite. Esse bonequinho é uma mulher de um lado e um homem, exatamente. Então -4 e +2. Então, é muito comum vir o casal na loja e falar: eu quero comprar saco de dormir. Os dois levam o mesmo saco de dormir. Isso, sim, se a gente for pensar a fundo, está errado. Por exemplo, o meu saco é um Astro Pro 400. O da Laura é um Astro Pro 600. A faixa de temperatura limite do meu é -4. É exatamente igual a esse. Só que a faixa de conforto, que seria para a mulher, é +2. Então, como é que eu vou para o mesmo local que a Laura em 2 faixas de temperatura diferentes? Então, o dela é o Astro Pro 600, porque a temperatura de conforto vai ser próxima da temperatura limite desse saco aqui. Então, são sacos diferentes. Eles são sacos de dormir diferentes que, no uso homem e mulher, vão ser equivalentes. Vão ser equivalentes, exatamente. Então, ele é 400, porque esse número 400 dele é que ele tem 400 gramas de enchimento.
e o 600 vai ter 600 gramas de enchimento. Ou seja, para o mesmo conforto homem e mulher, eu preciso de 200 gramas a mais de pluma que a gente para proteger a mulher. Exatamente. Se fosse só isso, estava simples, né? Só que é mais do que isso um pouco. Porque a norma vai definir que existe a mulher padrão e o homem padrão. Então ela vai definir um indivíduo homem e um indivíduo mulher. A norma vai dizer que a mulher padrão ela tem 25 anos, 1,60 m e 60 kg. E o homem padrão ele tem 25 anos também, 1,73 m e 70 kg. Por que ela define esses parâmetros de idade, peso e altura? Quando você define a idade, você define uma idade metabólica. Ou seja, com 25 anos eu tenho um metabolismo mais acelerado, produzo mais calor. Se eu tenho 70 anos, estou já indo mais para frente, produz menos calor. Então o metabolismo é diferente. Então aí cabe muito o que a gente chama de fatores individuais, que um deles é o que? É a sua experiência. Você precisa ter uma experiência já prévia para entender isso tudo. Quanto de frio você passa, exatamente. Então por isso que eu estou falando, é sempre um desafio você escolher o saco da forma adequada, o saco de dormir. Então, definir a idade metabólica de 25 anos. E vou definir também o peso e a altura. Quando eu tenho peso e altura, eu tenho um índice de massa corpórea. E aí o que acontece? Indivíduos mais magros vão sentir mais frio do que indivíduos não tão magros. Exatamente. Então também tem essa questão. Se você é muito magro, você vai sentir mais frio. De novo, existem as exceções, mas de uma forma geral é o que vai acontecer. Então, o que acontece? A faixa de temperatura, ou esse saco aqui é para mais 2 para uma mulher e menos 4 para um homem, a gente tem uma referência. E aí cabe a gente, daí o desafio, entender se eu sou mais friorento ou sou mais calorento, eu tenho experiência em acampar, até porque eu ser calorento ou friorento dentro de casa é uma coisa, no meio do mato é outra coisa um pouco diferente, né? Então isso tudo faz com que exista esse desafio na escolha do seu saco de dormir. Um ponto importante de curiosidade é o seguinte, na norma, quer dizer, como é que é feita a medição isso para validação? É um manequim que é colocado, manequim sem roupa, tá pelado, um térmico cheio de sensores, que é colocado dentro de um saco de dormir, numa câmara com temperatura, umidade e velocidade do vento, tudo isso controlado. Então, também subentende-se que eu vou estar abrigado dentro de uma barraca, em algum abrigo, ou seja, não tenho vento como fator externo, nesse caso da medição. Por outro lado, eu estou sem roupa. Então, se eu durmo de segunda pele, já aumenta um pouco a capacidade. Então, aí vem a questão da experiência, né? Você ter esse entendimento. Eu já fiz alguns bivacs e eu sempre faço bivac com o saco de bivac, ou seja, eu tenho esses meus sacos de dormir, meu saco de dormir de inverno, que eu uso quase sempre quando é bivac, né? Eu não faço bivac quando eu faço verão em praia, eu não uso o saco de dormir. Mas então, quando eu uso no frio, eu uso o saco de dormir para inverno, coloco o meu saco de bivac, que às vezes até condensa e tudo. Mas ele me protege do vento e de umidade. Cara, eu durmo super bem, cara. E logicamente com boas roupas. Exatamente. Até porque o saco de bivac, na realidade, ele vai servir justamente para proteger. É a terceira camada da roupa, né? Do vestuário. Equivale à barraca. Exatamente, equivale à barraca. É um abrigo, é o que a gente chama do sistema de dormir, que é composto de 3 partes. O abrigo, que é a terceira camada, é a camada de proteção contra chuva, vento, neve, etc. A camada térmica de aquecimento, entre aspas, apesar de não aquecer, que é o saco de dormir, e o isolante térmico, né? Porque por baixo disso é fundamental o isolante térmico, né? E sem ele a gente vai passar uma noite desconfortável. E não porque ele é macio, não, por causa do frio mesmo, né? Exatamente. Agora, muitos clientes vêm aqui na loja, o cara entrou um francês aqui, tem mais ou menos um mês, ele entrou e falou que ele queria saco de dormir. Eu pensei que é para qual temperatura? Ele... Para todas. Sei lá, me mostra aí. Era eu que estava atendendo nesse dia, apesar de eu não trabalhar com vendas aqui na loja. Aí eu falei para ele, fica um pouco difícil, eu tenho desde esse daqui, mostrei o Micron da Náutica para ele, eu tenho desde esse daqui até esses grandões aqui. Muito bem, esse aqui para inverno, esse aqui para verão, as faixas de temperatura são enormes. Mas ele queria um genérico, assim, que servisse para tudo. Existe esse saco de dormir que serve para qualquer coisa? Não. Pensando no Brasil, até não é tão difícil. Né? Mais ou menos, né? Porque aí vem de novo faixas de temperatura, situações diferentes. Você pega o Micron ou o Dreamlight 500 da Deuter ou qualquer outro saco desses que são para verão ou para você dormir dentro de um refúgio, de um abrigo ou um albergue, por exemplo, que vai ser usado quase como roupa de cama. Esses sacos eles têm uma faixa de temperatura muito elevada, ou seja, se o cara pega um desse e vai para Mantiqueira no inverno, vai morrer congelado ali, né? Vai ter um problema sério.
ou morrer talvez eu esteja exagerando, mas vai dá pra morrer também, né? Saco de dormir dá pra morrer se você tiver com o equipamento errado. Então, obviamente, um saco desse não serve para muita coisa quando você fala de uma temperatura um pouco mais baixa. Hoje, o saco que a gente mais vende, da Deuter, por exemplo, é o Orbit -5, porque ele é uma faixa de temperatura -5 para homem, ele vai ser por volta de 0 para mulher, né? Temperatura conforto, temperatura limite. Então, ele passa a ser bem versátil nessa situação. Eu vou para um lugar mais frio, ok, ele vai me garantir. Se eu vou para um lugar mais quente, eu vou usar ele como manta, usar ele todo e etc. Então, ou às vezes só dorme em cima, ou às vezes só joga por cima. Exatamente. Mas ter um que de fato vai te atender em todas as situações de forma adequada é difícil. O saco que vai ser versátil dessa maneira é o saco mais potente. Porque aí você não usa ou usa ele todo aberto quando está calor. Porém tem o problema do peso e volume. Mas isso é uma outra percepção muito errada das pessoas, né? Que a pessoa quer chegar na loja, além de querer comprar um saco de dormir ou um equipamento barato, ela quer um saco leve, compacto para menos 15 graus. Não existe, não tem como a pessoa ter uma faixa de temperatura dessa. Porque, de novo, o que funciona, o coração do saco de dormir é o enchimento. E quanto mais enchimento, mais ar eu tenho aprisionado aqui dentro e melhor vai ser o meu isolamento térmico. Então tá ligado diretamente. Claro, aí você tem as tecnologias do enchimento. Isso aí é um outro vídeo. Inclusive é o workshop que a gente vai fazer aqui na loja, né? Vamos fazer, vamos marcar. Vai Isso marcar. é segredo. É segredo? Quem está inscrito aí vai ficar Corta, sabendo. então, né? Bom, mas aí agora para finalizar, e tem alguns modelos de saco de dormir que a gente vende aqui da Deuter, acho que os de pluma, né? Eles vêm com saco compactador e também aquele saco grandão de telinha, todo aerado. Em que momento que eu vou usar aquele saco? O saco de compactação dele, esse saco que você tem as fitas de compactação, etc., esse saco você só vai usar na hora de ir para trilha, para caminhada e etc. Para botar na mochila, exatamente. Aí você vai usar para compactar e ficar o menor tamanho possível, de fato. Nunca deixar guardado naquele Aí você vai guardar, assim, o ideal dos ideais é ele aberto, esticado, ou ele dobrado, né? Então, dobrado que eu digo sem compactar. Para quê? Porque as plumas ou as fibras para não ficarem compactadas e não ter aquela memória do compactor e ficar fechado, entendeu? Você tem que expandir porque é como o ar vai ficar lá dentro, né? Mesma coisa, fazendo até uma comparação, os isolantes autoinfláveis, aqueles que tem espuma dentro, o ideal é guardar cheio também, inflado, para que a espuma não fique com a memória de ficar compactada e a capacidade de auto-inflar, que na verdade é a expansão da espuma lá dentro, você acaba perdendo, exatamente. É isso aí. Isso aí, pessoal, e quem quiser mais informações sobre saco de dormir, comprar um saco de dormir bacana, vem aqui na loja Arco e Flecha, os vendedores estão capacitados para atender. A loja Arco e Flecha é aqui na Vila Romana, Rua Tito 542. Na descrição desse vídeo tem o canal do Pedro, o canal da Gear Tips, lá tem muita informação legal sobre outros equipamentos. Clica aí para poder seguir o nosso canal também, clica para dar um like no vídeo, que isso aí ajuda a gente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Isso, um abraço e até o próximo vídeo.